Gente, gente, gente. Gente que entrei, que le saí, que le entré de nuevo. Vamos ver se agora é com eco ou é sem eco, Brasil. Ai, Jesus Cristo. Ó, já deixa eu chamar a Gabi para entrar comigo. Já entrei. Alô? Ó, Oi. parou. Ah, parou? Não, pior que não parou. Mas aí tudo bem, eu vou ficar mais quietinha. Eu vou falando só umas coisas assim de longe. Fala pra mim, se você estava falando da sua experiência com a constelação. Tava. Que eu amo Bert. I love Aham. Bert. Então, assim, eu também tinha um pouco de preconceito, porque a gente ouvia a constelação, eu achava que era uma coisa meio, né, holística, sei lá, futurística, e nem sei porque holístico é tão bom, mas enfim, místico, ai, sei lá. E eu não conhecia nada. Porém, quando eu fui conhecendo mais e mais, eu pude perceber como a constelação é uma ferramenta incrível para quem quer ser curado, E é simples, né? né? E é simples. Incrível. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que eu queria que você fosse falando, que eu vejo que tem muito a ver com o meu trabalho e tem a ver com a constelação também. Show. Vamos lá. Primeiro, a Hum. mulherada vê assim os problemas que elas têm e elas acham que o problema é o problema e o problema não é o problema. O problema nunca é o problema, é o sintoma. Quando acontece um problema que a gente fala que aparece um sintoma, né? Algo estronda na nossa vida. Então, pode ser tanto uma doença quanto alguma coisa circunstancial da nossa vida. Quando isso acontece, é porque algo já está errado lá atrás, né? A gente tem a nossa existência, ela foi feita para ser fluida, para ser tranquila, entendeu? Nosso organismo, em regra, quando a gente nasce tranquila, a gente nasce perfeita. Tanto é que a gente nasce respirando, olha que legal. Se você parar para pensar no fluxo que é, como é difícil, como é complexo você respirar, você para pensar no tanto de células envolvidas, no tanto de nervos, os órgãos, pererê, parará, é muita coisa. E aí você pensa, a gente nasce respirando, a gente nasce fazendo um monte de coisa, coração batendo, não é? Olho Então as enxergando, ouvido, coisas, ouvindo. exato, então a gente tá ali para as coisas fluírem. E a nossa vida também. A gente, inclusive, como sociedade, acaba se adequando, a gente acaba construindo uma forma disso tudo ficar ainda mais fácil, né? Com o desenvolvimento humano mesmo. Então a tendência é fluir, a tendência não é emperrar, não. É, eu acho também, Gabi, que a gente normalizou o não funcionamento, o mau funcionamento. A gente A gente normalizou normalizou. A gente normalizou emoções a gente ter muitos interrompidas. problemas. A gente Uhum, normalizou todo mundo ter uma caixa de remédio em casa. uhum. Olha, não é querendo falar, não, mas os meus problemas são poucos hoje, viu? Os problemão mesmo, graças a Deus, a maior parte já foi. Eu Doença também. circunstancial, uma gripe aqui, um trem a colar, entendeu? Eu Isso coloquei tudo aqui isso. faz Aham, parte. Então, a é. nossa, Eu, nossa vida é fluida. E aí os problemas aparecem, é para falar pra gente, ei, tem coisa errada lá atrás. O caninho tá entupido. O caninho do amor tá entupido. Você tem que é olhar para bem esse isso. caninho que entope. É É esse o sempre esse caminho que caninho que toca. entope. Eu coloquei aqui, né, que o processo é longo, porque às vezes também as pessoas me vêm falando de constância. Ai, acordei 5h50, ai, olha que animada, ai, tô me sentindo linda, assumindo meus grisalhos, ai, relacionamento com o marido. E aí as pessoas pensam, nossa, uau, mas eu venho de 4 anos de muita cura. Então, Duas, assim, viu? a disciplina, a constância, a autorresponsabilidade, ela funciona hoje. Eu precisei de terapia, de amparo, de nutrição.
E aí vem a história da constelação, porque a constelação, eu fiz muito, eu me muito autoconstelei. Acho muito legal isso da constelação, né? Que você começa a ver as pessoas vivendo aquilo e você traz para a tua vida. E aí não Você vai sei também um pegando o que te pouco do. serve. E um pouco também da questão espiritual, Deus também vai se movimentando, porque Deus é o maior interessado na gente se curar, né? E aí eu coloquei aqui que uma das questões que eu vejo muito que as mulheres sofrem é porque na infância elas foram desamparadas. Na verdade, todo E mundo sofre com isso. é verdade. E a constelação ela fala sobre o pertencer, né? Fala um pouco pra gente esse pertencer pro qual nós O nascemos. pertencimento. A gente tem 3 princípios na sistêmica que fazem com que as coisas fluem. Quando esses 3 princípios estão presentes na nossa vida, a tendência é que os caninhos não entupam. A tendência é que a vida flua, é que o organismo funcione, é que a vida funcione bem. E esses 3 princípios são ordem, pertencimento e equilíbrio. Não tem hierarquia entre esses 3 princípios, tá? Então, você falou para a gente falar sobre o pertencimento. Pertencimento, eu gosto muito de lembrar daquela fala básica quando você pede alguma coisa para sua mãe, quando você é pequenininha, e aí a sua mãe não quer te dar, o que que ela responde? Você fala assim, não, mas todo mundo tem esse tênis. Aí ela responde o Você quê? não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas a gente queria tanto ser todo mundo naquele dia, não é? A gente quer ser todo mundo, a gente ainda argumenta com a mãe, mas eu sou todo mundo, eu tô ali no meio. Essa sensação de tribo, isso é o pertencimento. Essa ideia de que todos nós pertencemos. Para a gente estar inteiro, todo mundo precisa pertencer. E quando a gente vai falar em sistema, a gente está falando do nosso sistema, de todos os sistemas possíveis, desde os pequenininhos até os maiores. Quando eu falo dos pequenininhos, eu estou falando até do nosso organismo. Se eu deixo de olhar para um órgão meu, esse aqui não serve para nada, não. Vai dar ruim. Em algum momento, esse caninho vai entupir. Vai dar ruim. Então, a gente precisa ver como um todo. Da mesma forma, quando a gente está falando da família, eu preciso que todos estejam ali. Todos. Mãe, pai, irmãos, tios, avós, todo mundo. Tirei um, por qualquer motivo que seja, vai entupir o canil de novo. Alguma coisa vai acontecer. Quando ele está lá atrás, essa pessoa que eu excluí está lá atrás, entope o canil do amor. Então o amor para de chegar, a vida para de chegar. É quando a gente tem aquele trauma lá na infância com a mãe, com o pai. E aí, por algum motivo, a gente não reconhece eles como mãe e pai. Eu já atendi cliente, Andréia, que virou para mim e falou assim, eu chamo a minha mãe pelo nome dela. Eu não consigo chamar minha mãe de mãe. Então, esse é o nível da coisa que acontece. Com mãe, isso ainda, eu vou te dizer que é menos. Acontece muito mais com o pai. Principalmente com o pai que se separou da mãe e nunca mais viu. E pior ainda, quando... Aí eu vou buscar falar com toda a delicadeza possível, porque eu também sou mãe solteira, tá? Então, pior ainda acontece quando essa mãe, com toda a sua dor, pega, encontra um novo amor, coloca esse novo amor em casa e ensina o filho a chamá-lo de pai e a matar o próprio pai dentro de si. Ah, essa criança vai ter problema no futuro, entendeu? Então a gente entupiu um caninho lá atrás. Não basta que o amor chegue, tem que ser dessa pessoa, porque foi por essa pessoa que se entrou na vida. Entendeu? Isso é muito Então, lindo, né? é E muito lindo e é é muito com essa simples. ideia que a gente rasga esse débito, né? Eu tinha isso, ai, Exato. meu pai me deve. E é E muito quando eu simples me de entender. libertei disso, não, meu pai não me deve nada, porque ele me deu a melhor coisa, que é tudo que eu tenho, na verdade, para fazer o que eu quiser, a vida. Exatamente, exatamente. Quando você para de cobrar pelo comercial de margarina, né? Ah, eu quero aquele pai ali da novela, aquele pai carinhoso, presente. Não, você tem o pai que dá, meu amor. Sinto muito. E não adianta querer não chamá-lo de pai. Ele continua sendo pai. Exato. Então, Aham. quando a gente São as coisas que aceita não mudam, isso, né, Gabi? Tem coisas que a são gente não coisas que a muda, gente né? tem que aceitar. Não tem jeito.
A né? vizinha a gente pode mudar, né? Mas o pai e a mãe, gente, é esse aí, só dava para ser esse. Isso que é o mais lindo também, né? Eu acho que Exatamente. essa fonte de vida vem porque não teria como ter nascido uma Andréa se não fosse da Dona Lene e do seu Luiz. E Não tinha. com as suas necessidades espirituais. Para poder abraçar suas necessidades espirituais, tinha que ser esses dois. Entende? Verdade. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre a questão do meu pai biológico. Meu pai biológico, ele não sabia da minha existência. Ele descobriu agora, quando eu estou com os 38 anos. Ele descobriu que existe uma filha Uau. aqui. E aí, o que que acontece? Nesse contexto, eu não tenho como é que eu falo? Eu não tenho como culpá-lo de nada, eu não tenho como exigir nada dele. A única coisa que eu posso fazer é agradecer. Agradecer porque ele foi o pai que eu precisava, aquele pai que nunca soube de mim. É esse o pai que eu precisava, porque com ele, nunca sabendo de mim, nunca tendo me visto, me deu as lições que eu precisei nessa vida, nessa existência que eu tô. E aí, deixa eu só passar. Tem alguma pergunta aqui que eu não tô vendo. É, depois eu quero que você responda. Da Olha, Naturalmente Doce. Fala teu nome. É Edna, né? Como que é seu nome? Eu já falei com você já. meu esposo só, meu esposo só chama minha sogra pelo nome dela, mas não tem nenhum trauma nesse sentido. Chama meu sogro também, os tios pelo nome. Só os avós que chamam de vó. Será que ele teria algo para tratar? Então, né? Primeiro ponto que eu falo é que as pessoas têm muito mais coisas dentro delas do que a gente imagina. Já chegou para mim, para constelar, gente que eu olhava de longe e falava: Meu Deus, que vida perfeita. Quando chegou ali, menino, não era coisa bonita que eu vi, não. Não foi nada É isso que legal. eu ia falar, né, Gabi? Eu acho que a gente sabe que tem para constelar quando as coisas não estão funcionais. Porque o Exato! sintoma, ele traz a disfuncionalidade. Então, vou só dar um exemplo aí, não sei, né? A Mônica. Por exemplo, se o seu marido tem uma relação super fria com você, um exemplo, né? Eu lembro de uma vez que a moça falou assim, né, uma consteladora. Você sabe que você acha que o teu pai te deve algo? Foi assim que eu rasguei a carta de débito do meu pai. Quando você sempre acha que o seu marido devia estar fazendo algo a mais por você. Você sempre E eu exige de achava isso. outro. E eu sempre achava que meu marido fazia pouco por mim, que meu marido não fazia tudo que eu merecia, que ele nananã, entende? Então, são essas pequenas coisas, Mônica, que eu acredito que daí trazem um sintoma e trazem um mau funcionamento que servem como diretriz para a busca do tratamento, né? Ou para a busca da constelação, enfim. E tem um outro fator que eu acho interessante. Uma primeira coisa que eu queria dizer sobre isso que Mônica trouxe. A gente não sabe da vida dele, do marido. E ali, mesmo que você seja esposa, e com todo o respeito do mundo, deve ter muita coisa que você também não sabe. E que muita coisa que nem ele sabe, que está no inconsciente, né? E que às vezes está no inconsciente familiar. Ou seja, a gente não tem como cogitar hipóteses. As coisas são. E se um dia doer para ele, ele deve procurar auxílio. E às vezes está até nos próprios pais, né? Então, eu tenho minha mãe adotiva e eu fui ensinada a chamá-la de mamãe. E a gente achou sempre isso muito bonitinho. Eu só chamo meus pais de mamãe e papai. Quando eu conheci os meus pais biológicos, me veio um insight. Me deu a sensação de que talvez os meus pais adotivos não se sentissem tão pais assim. Então não era digno que eu os chamasse de pai e mãe, mas sim papai, que é um diminutivo, mamãe. Uhum. Quem sabe não pode ter aí também uma possível compreensão para o caso, né, da Mônica. Talvez a própria É, mãe e pai deles não se uhum. sinta tão mãe e pai assim. Ou uma relação um pouco mais de autoridade, né? Porque isso também, né? A gente sabe que Tem tudo a ver. eu coloquei aqui que a infância é o chão que se pisa a vida inteira. Eu acho isso muito lindo, essa frase. Porque isso também eu acho que tem muito a ver com o que a constelação traz. Por mais que eu sei que também a gente constela com o marido, né? Toma marido, enfim. Mas eu vejo que quando você percebe, hoje no presente, um nó, você precisa começar a desamarrar ele lá do passado, né, Gabi?
Você sabe que a O nó, constelação o nó tá aqui, né? Mas a desamarra, ó, o volta que tem emaranhamento está lá tudo. atrás. Você sabe que a constelação tem por base a psicanálise também, né? Bert Hellinger deu Sim, toda a obra Jung, né? freudiana Jung para mim, é Freud, eu também. pensei que era até mais Freud Jung, e Jung também. porque Jung para mim ele tem um olhar muito humano, É mais que espiritualizado. Freud. Também, mas sabe essa coisa assim da psicologia humanista mesmo, de você olhar com aquele carinho, com aquele cuidado. E eu vejo isso também na constelação, né? Tem, com certeza tem. Mas aí a gente olha muito para a criança. No, em qualquer curso de constelação que você vá, ou pelo menos digo na maioria, a gente aprende que os nossos clientes são os filhos dos seus pais. É essa expressão que a gente usa. O meu cliente não é esse adulto que me procura. Quem está me procurando é o filho do pai dele, é a criança dele. Então, quando eu olho para o meu cliente, a primeira coisa que eu faço é olhar para os pais dele. Quando eu olho para os pais do meu cliente, eu consigo olhar para aquele cliente. Entendeu? E Uhum. tudo ali gira em torno daquela infância. Tudo não, né? Porque aí, às vezes, a gente vai para os outros ancestrais, para a família extensa. Mas eu costumo dizer assim que, na maioria das vezes, a questão tá com mãe e pai mesmo, viu? E eu diria maioria esmagadora. É mãe e pai. Com certeza, com certeza. É essa relação, foca nessa relação. E outra Toca. coisa aqui para mulherada, então olha aí, mulherada, vão anotando, que depois acho que vai ter as aulas, quero saber tudo, quero que vocês me perguntem. É a questão do corpo também, porque é isso que a Mônica estava falando, né? O nosso corpo, ele sente junto, tá, gente? Não tem nada que a gente sinta que o corpo não sente. Então, eu vejo assim que tem muitas pessoas. Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer, aí eu faço uma lipo. Engorda Eu tudo quero de ser novo. mais disciplinada. Oi? Engorda tudo de novo. É, eu quero ser mais disciplinada, vou lá e faço uma imersão, não sei o quê, do planejamento da produtividade. Eu quero, enfim, e o que eu quero dizer é que, gente, tudo isso que a gente está aqui, insônia. Eu tomo remédio para dormir. Que tudo isso que nós Tem mulheres estamos motivo. sentindo no corpo, amém. Isso que eu coloquei aqui, o nosso corpo vivencia os nossos estados emocionais. Conta pra mim se você já constelou gente que tinha, sei lá, intestino preso, dor no corpo e depois desentupiu o Olha, cano do amor e desentupiu o eu cano do acho. intestino. E é assim mesmo, e é assim mesmo. Eu acho que a questão física, assim, que mais me tocou, teve dois casos. Um que a gente conseguiu. A gente não, né? Ela. Ela conseguiu o sucesso que ela queria e a outra não. Porque constelação, a gente não busca solução, a gente busca movimento. Eu empurro, aí você vai pro lado que der. Então, o primeiro caso que foi legal, foi bem interessante, foi uma moça que queria engravidar. Então, ela tinha algo que os médicos não sabiam o que era, não conseguiram identificar, né? Não sabia se era ansiedade, mas já fazia 1, 2 anos que ela estava ali na tentativa de engravidar e não dava certo. Quando a gente constelou, a gente descobriu o caninho do amor entupido ali, né? E sem. É literalmente isso. Eu falo que é o caninho do amor, porque é isso mesmo. Existe um caninho lá atrás que vem dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, que traz vida pra gente. Eu poderia dizer até que seria uma veia, sabe? Vem uma veia ali que vai trazer a vida pra gente. Se eu entupir aquele caninho ali, minha amiga não vai passar a vida de mim para outro lugar também, não. Entendeu? Então, o que a gente fez nessa constelação? A gente buscou esse processo, apareceu, surgiu, porque realmente surge, né, no campo, surgiu ali a questão do pai, a questão da mãe, a gente conseguiu entender tudo, reverter tudo dentro dela, né? E dali a alguns meses eu tive a notícia, a feliz notícia de que ela engravidou, né? Não estou dizendo Uau. que foi só a constelação, porque ela já fazia outros tratamentos, mas com certeza o caninho estava entupido. Que o caninho estava entupido, estava. E um outro caso, não muito feliz, não vou nem dizer feliz, porque a gente não busca sucesso na constelação, a gente busca movimento, né? Como eu já disse. Então, outro caso que foi constelado foi de uma fibromialgia. E a fibromialgia é uma dor que... Nossa, como dói a gente constelar a fibromialgia. Dói no constelador, porque a gente sente um tanto de dor junto.
E é uma dor tão intensa, e me pareceu naquele caso, que isso fique bem claro, não estou dizendo que todo caso de fibromialgia seja assim, tá? Mas nesse caso em especial, me pareceu que essa mulher, ela estava agarrada na linhagem materna dela, na linhagem feminina dela. Era uma linhagem com muito sofrimento, com muita dor, com muitos percalços, e ela se agarrava naquela linhagem de um jeito que ela sentia as dores de todas as mulheres da família. E não teve nada que eu pudesse fazer. Nada, absolutamente nada. O que eu fiz foi sentar ao lado dela e ver o rio passar junto com ela. Não tinha. É, amém. E acolher, né? Às vezes o É que nos... acolher. Às vezes a melhor coisa que a gente tem para fazer é acolher, né? E isso é outra coisa, eu não sei como que é na constelação, mas eu amo a liberdade de poder ter uma aproximação emocional das meninas, das minhas mentoradas. Não Eu não pode na posso, constelação? não posso. Não pode, tipo, chora junto? Olha, chorar junto eu choro porque não tem jeito na hora, né? Eu brinco assim que é o meu kit, minha ferramenta de trabalho são os meus bonecos e uma caixinha de lenço, sempre. A gente chora junto, mas depois da constelação eu não posso nem perguntar para você como você está. Ah, não Porque a constelação sabia. não visa resultado, visa movimento. Nós temos um Entendi. princípio de mínima intervenção. Então eu preciso tocar na ferida. Eu toco na ferida e lembro você que ela está ali. E no máximo eu te auxilio a olhar para aquilo de um jeito diferente. Olhou, Então olhou. manda as meninas Aí. depois para a mentoria. É isso. Você Não, sabe, sabe por André, quê? Eu vou que te... a maior parte dos meus clientes, eles chegam por indicação do psicólogo. Aí o psicólogo manda para mim porque travou lá. Travou os processos, a pessoa começou a andar em círculo. Aí a gente constela e eu devolvo para o psicólogo. Lá eles se viram com as questões deles, entendeu? Aí de vez em quando, o Entendi. psicólogo é meu amigo, aí ele me fala: Ó, fulano de tal, deu certo, viu? Ai, que bom. Não, é porque assim, o meu trabalho ele é muito embasado na neurociência. E a neurociência, ela tem cada vez mais rompido com essa questão do emocional distante, sabe assim, essa coisa da mãe, ensina com a repreensão, ou o distanciamento, você lá, eu aqui na terapia. Por quê? Porque a mudança, de novo, aquilo que a gente estava falando antes, uma pessoa que procrastina, uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com a preguiça, uma pessoa, de novo, a história da obesidade, da insônia, falta de gestão emocional, não é amada porque você é cagada na vida, não. É porque tem muita coisa. Não é, né? Eu que sou cagada na vida. Não, você não é. Aconteceu muita coisa e, de novo, aí tem a ver, inclusive, com o seu clã, com a sua ancestralidade, com esse caninho entupido, enfim, que para você, primeiro, claro, concordo, você vai, faz o seu trabalho, mas existe um lugar onde você precisa nutrir, onde você precisa devolver a vida. E aí é nesse aspecto que a gente precisa de amparo. Também esse é o meu convite aí para que você busque esse lugar onde você se mantenha amparada. Porque senão você piora o trauma, eu acho, sabe assim? Porque você fica com aquela coisa do, não consegui, eu que sou errada mesmo. Aí você reforça a sua cagada na vida, entendeu? É Eu nesse, já nesse tive aspecto. Eu já tive cliente que chegou para mim num estado tal que eu perguntei, já mais de uma. Você está fazendo terapia? Não, não tô. Você está fazendo algum tipo de acompanhamento de mentoria? Não, não tô também. Então, eu vou fazer o seguinte: você vai, procura um psicólogo, procura alguém para te orientar, para te amparar. Depois de um mês que você estiver em terapia, você volta. Porque eu não vou tocar nessa ferida para você ficar sem direção depois. Porque eu não vou poder orientar. Porque às vezes dói, dói muito. E eu quero acrescentar uma coisa que você falou do processo. Isso me veio na cabeça e vai vir agora também. Eu não sei se você gosta também, se você é adepta ao estudo das leis herméticas. Sim, acho super legal. Aham, Ótimo. Então, incrível. nós temos nas leis herméticas a lei do ritmo. As coisas tendem a ir e voltar o tempo inteiro. Então, depois de uma constelação, eu vou ser bem sincera, a tendência é cair. A tendência depois da constelação é cair, porque a gente toca na ferida e dói. E aí cai, só que a tendência é logo em seguida subir.
entendeu? Ou então faz o contrário, a pessoa sai de lá leve, bluf, despenca. Depois sobe, mas ela precisa saber lidar com tudo isso. Porque às vezes, na cabeça dela, ela chega para mim, igual você falou aí de você. E toda essa parte de procrastinação, de dificuldade de ter constância e tudo mais, tá muito ligada ao que você falou de você mesma. Às vezes, faltou um pai lá atrás, faltou uma mãe lá atrás. E quando eu falo que faltou, não é porque não existiu. Às vezes, sim, não existiu. Às vezes, como no meu caso, foi uma ausência 100% dos pais biológicos. Eu tive pais adotivos que vieram depois, mas um não substitui o outro, né? Uhum. Às vezes, você tem uma ausência de uma mãe, porque a mãe deixou com a avó, né? Uma morte de um dos pais pode acontecer. Mas, às vezes, acontece também por mera indisponibilidade emocional. A mãe estava preocupada com alguma situação dela mesma e aí ela não estava sabendo ser mãe, não estava conseguindo ser mãe. A criança sente isso, Sim. né? E aí o que acontece? Gera dentro dela toda essa sensação de falta de amor. É o que a gente chama na constelação de amor interrompido. A criança vai em busca da mãe ou do pai e não encontra. E aí ela fica com aquela sensação de carência. Só que essa sensação de carência, ela vai virar um perfeccionismo. Ou seja, se eu não for perfeita, ninguém vai me amar. Vai gerar essa carência excessiva que vai prejudicá-las no relacionamento afetivo. Não é isso? Sim. Vai gerar nela uma dependência, pode colocá-la em relacionamentos abusivos. Eu não mereço uma pessoa muito boa, eu vou entrar em qualquer uma, senão ninguém vai me querer, né? Então, existe uma série de coisas que vão vir justamente dessa falta de amor ou excesso de exigência da gente. Porque o amor todo da mãe está concentrado no gerar. Gerei, tá feito, acabou, chega. O que vier depois disso é lucro. Entendeu? Sim. Então, quando você tem tudo isso, aí tá, beleza, igual você falou, tô aqui no meu processo. E você viu que eu me inscrevi, né? No seu. Não vi. Sim, claro. Preciso entender melhor tudo isso, questão do ciclo hormonal e tudo mais. Meu Ai, Deus, que conteúdo incrível! Então, assim, para a gente chegar nessa constância, né, e a gente tem que entender que constância não é só dia depois de dia, é mês depois de mês. É igual, assim, vou dar um exemplo meu mesmo, até parece meio tosco a gente dar um exemplo de si mesmo, mas vai lá. Então, a gente estava naquele ritmo frenético de postagens, de lives e de não sei o quê. De repente, me acontece uma coisa bizarra na vida que eu sou obrigada a parar com tudo porque eu não tinha condição emocional de manter. Beleza, passou? Passou. Amenizou? Amenizou. Bora voltar? Bora seguir o caminho? Isso também é constância. É dentro da vida inteira, né? E aí, voltando lá, na questão da procrastinação, por exemplo, a gente lida com isso na constelação nesse sentido. Muito comumente, a procrastinação acontece por uma falta de merecimento. Ou melhor, por um achar que não merece. Uhum. Eu até coloquei aqui que, né, dos meus estudos sobre procrastinação, para mim, inclusive, que era o que acontecia comigo, eu não me achava bom o suficiente. Então Lembra eu que eu nem falei do começava perfeccionismo? para não me frustrar. Eu não me achava Se bom eu o não, suficiente, então nem começava. e se eu não estiver sendo perfeita, eu não vou nem tentar, né? Isso tudo é porque alguém lá atrás... Não, olha o que passa na cabeça. Porque a cabeça da criança é o mais simples possível. Primeiro, a cabeça da criança acha que o mundo gira em torno dela. Mamãe e papai não tem outros problemas, só tem eu. A criança tem aquela história, né, de que na infância a gente toma, aí na adolescência a gente serve, aí na vida adulta a gente troca. Não tem uma coisa assim da constelação? Pode ser, porque na vida mesmo, a gente passa a vida inteira tomando dos pais. E daí a gente toma os pais. E a gente passa adiante. Né? Essa troca ela não acontece com os pais. A troca acontece com a sociedade em geral e com os nossos próprios filhos, que a gente entrega para os nossos filhos o que a gente recebeu dos nossos pais. É um pouco mais complexo que isso, mas é mais ou menos isso sim. Então, quando a gente está ali nessa síndrome de achar que eu não recebi o bastante, de achar que eu não fui amado o bastante,
cabecinha da criança, ela não pensa assim, ai, tá bom, minha mãe não me amou bastante. Ela já, primeiro que isso é uma premissa, né? Minha mãe não amou bastante. Bom, aí ela começa a construir uma história. Minha mãe não me amou bastante porque eu não sou muito boa. Você Porque